Lição 12, Escola Bíblica Dominical aí, ó, classe dos jovens e adolescentes, Assembleia de Deus, Jardim Ismênia, pastor Adilson. A nossa aula de hoje, ó, lição 12, fala de uma vida de oração. A gente tem um texto em Lucas, no capítulo 6, no versículo 12, que diz: Naquela ocasião, Jesus subiu um monte para orar e passou a noite orando a Deus. Quando se fala de oração, é algo que a gente é uma das principais características aí de alguém que conhece a Deus. É impossível viver, ter uma vida, um relacionamento com Deus sem usar da oração. A oração é algo fundamental na vida de um cristão. Não tem como você ser uma pessoa de Deus se você não está em constante oração, né? A própria Bíblia nos ensina aí, né, que vigiai e orai, né? Então, não importa a ordem disso, né? Não precisa ser vigiar primeiro e orar, ou orar primeiro, né? Mas vigiar e orar. Todos os dias nós se relacionamos com nossos pais, com nossos filhos, com nossos irmãos, com nossos amigos. Ou seja, a gente tem essa necessidade de diálogo, né? Tudo é possível através de um bom diálogo. Comunicação muda as coisas, transforma, conserta, faz a diferença, né? E assim a gente precisa estar ligado em Deus, né? Deus que é soberano, que conhece todas as coisas, que sabe todas as coisas, Ele quer falar com você, jovem, com você, adolescente. Ou seja, Ele quer ouvir a sua voz, né? Você precisa ter um diálogo com Deus, né? Começando a revista aqui, ó, a introdução já começa aqui falando que apesar de Jesus conhecer todos os planos de Deus, né? E a própria Bíblia nos ensina que quem vê a Cristo vê o Pai, mas a Bíblia nos relata que Jesus era um homem de oração, né? E a gente precisa ser assim também, né? Jesus, ele não se desligava do Pai. Ele estava em constante oração. Em vários casos você vai ver Jesus se retirando a um lugar deserto para orar sozinho. Então, Jesus, por mais que ele conhecesse todos os planos do Pai, ele estava sempre em oração. Ou seja, ele estava sempre sendo guiado por Deus ali, né? Ele estava sempre buscando a direção correta, ou vamos dizer assim, ou confirmando aquilo. Ele sabia de tudo, mas nem por isso ele deixou em nenhum momento esse diálogo com o Pai. E assim devemos ser nós, né? Isso está na introdução aqui, né? Aí o primeiro tópico aqui vai falar sobre uma vida de oração. Aí fala justamente o que eu estou falando agora, né? Apesar de ser unigênito Filho de Deus, Jesus tinha uma vida de oração. Há várias situações em que o mestre se colocava diante do Pai em oração. Foi assim que ele escolheu os discípulos, né? E a gente conhece bastante história que Jesus sempre se retirava, né? Ou seja, a oração era uma coisa séria, era uma coisa que realmente fazia parte ali do comportamento da vida de Jesus Cristo, né? O segundo tópico vai nos mostrar aqui Jesus ensinando os discípulos a orar. E é interessante você prestar atenção aqui que no segundo tópico que fala, o mestre explicou aos seus discípulos como deveria ser o nosso comportamento ao falarmos com o Pai em oração. É importante que eles não se comportassem como hipócritas. Ou seja, Jesus aqui ele fala o quê? Ele usa o exemplo do quê? Dos fariseus. Eram pessoas que faziam orações longas, né, em sinagogas ou até mesmo na esquina. Ou seja, eles procuravam lugares onde eles fizessem aquelas orações longas e bonitas, mas que tivesse público. Ou seja, que as pessoas pudessem vê-los, para que dissessem, olha como ele é espiritual, olha como ele é ligado a Deus, né? Olha como ele ora, né? Então ele estava procurando um reconhecimento humano aqui das pessoas aqui da terra. Em si eram orações vazias, né? A própria Bíblia nos relata que uma oração verdadeira, Deus nos ensina como, que a gente deve procurar Deus em secreto, né? A Bíblia cita o quê, né? Vai no seu quarto, né? E o Pai te ouve lá no seu quarto. Você está lá só você e o Pai, né? Em geral, nós precisamos estar em oração todos os dias, a todo momento, né? Deus é o nosso guia, é quem cuida de nós temos a necessidade e também reconhecemos que nada podemos fazer sozinhos, né? Tudo precisamos de Deus, da permissão dele, ou não tem como viver sem ser guiado por Deus, ou sem viver algo que ele permitiu, né? Ninguém pode ir contra a vontade de Deus. Então é natural que a gente viva uma vida de oração, né? Deus precisa ser o nosso refúgio, o nosso amigo, o nosso conselheiro,
Tudo que a gente vai fazer, a gente tem que estar orando a Deus, tem que estar perguntando. É como se Deus fosse o nosso melhor amigo, que estivesse ao nosso lado a todo momento, que tudo você quer dividir com Ele, os seus pensamentos, as suas vontades, as suas atitudes. Então é necessário que a gente tenha essa vida de oração, né? Mas uma vida de oração verdadeira. Você precisa ter reverência, saber que você está falando com Deus e reconhecer que você não é nada e nem merece esse privilégio de fazer uma oração e saber que Deus lá em cima está ouvindo. Então, não podem ser orações vazias e falsas. As nossas orações não podem ser nas esquinas onde pessoas nos reconheçam, mas Deus precisa reconhecer um coração verdadeiramente voltado a Deus e um coração sincero na presença dele. Aí, a gente vai falar aqui, né, no terceiro tópico já, a revista já vem falar aqui da oração modelo, né? Que é claro que a oração começa, Pai Nosso que estás no céu. A oração modelo aqui já começa reconhecendo que Deus está acima de tudo e de todas as coisas. A segunda parte dessa oração modelo, venha o teu reino e que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. O plano de Deus já começa muito antes de nós aqui na terra. Então, a vontade de Deus já acontece no céu. E nessa segunda parte da oração, a gente aprende o quê? Que seja feita a vontade de Deus, como ela no céu, aqui na terra. Ou seja, nós devemos e precisamos estar sujeitos à vontade de Deus, né? A terceira parte da oração é falar, dá-nos hoje o alimento que precisamos, né? Ou seja, o pão de cada dia dá-nos hoje, né? Então, isso aqui é o quê? É mais do que um reconhecimento do que quem cuida de nós é Deus. Não é porque você tem um trabalho, porque você tem a sua força física que você consegue conquistar aí o seu alimento, mas quem permitiu foi Deus. Sem Deus nada podemos fazer. Então aqui a gente reconhece que embora a gente trabalhe, a gente faz a nossa parte, tudo vem do céu, tudo vem de Deus primeiro. Se Deus não permitir, o seu esforço é em vão. Você vai trabalhar em vão e as coisas não vão mudar, né? Então, quem permite é Deus. Embora nós fazemos a nossa parte, nós acordamos cedo e corremos atrás, mas a gente é dependente de Deus, né? Quem abençoa o nosso dia, quem permite que nós tenhamos saúde e disposição para trabalhar é o próprio Deus. Aí o último tópico aqui, né? Orando de acordo com a vontade de Deus, né? Quando se fala de oração, a gente acha que é algo instantâneo. Eu oro e geralmente a gente pede para Deus, né? A gente pouco agradece e muito pede. E a gente acha que é pedir e que amanhã está tudo pronto, já aconteceu. E isso é errado. A gente tem que se preocupar para que as nossas orações estejam alinhadas com a vontade de Deus. E só tem uma forma disso acontecer. Precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Ou seja, a minha oração precisa caber dentro da Bíblia, dentro da vontade de Deus que é exposta para nós através da Bíblia. Então, às vezes as coisas não vão acontecer do jeito que a gente quer, do jeito que você quer, do jeito que eu quero. Mas a gente precisa confiar que Deus vai fazer o melhor. Então, a verdade é que precisamos de uma vida de oração, para que a gente possa ouvir a voz de Deus e para que realmente você possa saber pedir. A Bíblia nos ensina que nós não recebemos porque pedimos mal. Ou seja, muitas vezes pedimos coisas que vai contra o que Deus nos apresentou na Bíblia. Então é claro que isso não vai acontecer. Então nós precisamos estar constantemente em oração. Precisamos constantemente estar entendendo que a vontade do Pai está acima da nossa vontade. Então, a nossa oração, por mais que nós tenhamos nossos anseios, nossos desejos e nossas necessidades, a gente tem que reconhecer o quê? Que em tudo seja feita a vontade do Pai, né? Deus, ele conhece a melhor forma de trabalhar na sua vida e na minha vida. Então, é necessário que nas orações a gente realmente creia e tenha certeza que Deus vai fazer o melhor, mesmo quando não fazer do jeito que nós pedimos. Embora o próprio Deus disse que o que pedimos em oração, que assim seria feito, né? Mas a nossa oração precisa estar alinhada com a vontade de Deus, ou seja, as nossas orações precisam estar alinhadas dentro da Bíblia, dentro do que Deus nos permitiu conhecer dele. Nós precisamos disso. Então, resumindo aqui essa lição, você precisa ter uma vida de oração sincera com Deus. Entenda que você é totalmente dependente de Deus. Então, esse diálogo com Deus é algo que tem que ser prazeroso e não doloroso. A gente tem a necessidade de falar com o Pai, é preciso falar com o Pai e é bom demais falar com o Pai. Então fica essa lição, oração é algo do dia a dia, não é algo que a gente faz de vez em quando.
A nossa vida precisa ser uma vida de oração.